Oi, hoje eu vim esclarecer, será que vale a pena usar o Duolingo ainda em 2026 para aprender inglês? Bom, para iniciar a nossa conversa, eu adoro, o Duolingo, tem uma ofensiva de 600 dias, mas eu preciso dizer que só ele não vai funcionar, principalmente dependendo do seu objetivo. É muito legal para iniciantes, é interativo, divertido, gera um incentivo. Porém, a longo prazo, pode se tornar um pouquinho irritante o fato dele trazer vários exercícios ou ficar repetindo a mesma frase várias vezes. Ou então, a questão que ele, assim, ensina já umas frases prontas, né? Até aqui virou meme, coffee or tea, please. Não segue muito a lógica, né? Por exemplo, das escolas de inglês, que é por assunto, por tema, tópico gramatical. E assim, na minha opinião, mesmo tendo aquela parte, eu ainda não testei, tá? Minha defesa, a ligação com a Lily, porque é pro plano Max. Mas o speaking deles às vezes é um pouco ruim, às vezes você tá falando ali. Também é uma coisa já pronta, não curti muito. Por exemplo, nas minhas aulas de conversação, a gente é uma interação real, sabe? A gente começa falando sobre planos para esse ano, metas, vai falando sobre até chegar em casamento, vida amorosa, brincadeira. Vida fitness, alimentação, rotina, dentro do tempo que a gente está utilizando, às vezes tem uma observaçãozinha ali, consegue até avançar se você tem alguma dúvida, viu em alguma música, isso aqui, faz algumas analogias legais. E, por exemplo, já chegou alunos para mim que tinham uma viagem marcada para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então, depender do Duolingo, não seria a forma mais eficaz de se virar lá na Inglaterra, lá na Europa, sabe? Imagina, você tá perdida, precisa saber como chegar lá na estação de trem, e a única coisa que eu não cheguei nesse nível no Duolingo, porque só viu lá a parte da família, só viu como perguntar como tá o seu dia. Eu mesmo, por exemplo, eu acho que eu tinha conseguido zerar na época a parte de fazer, pelo aqueles testes de nivelamento, que tinha, eu conseguia passar no nível de espanhol. Só que quando eu ia falar, e quando eu ia tentar formular um pensamento, eu não conseguia. Foi até a época que eu também dava aula de inglês em uma escola de idiomas, então eu tive acesso ao curso de espanhol, sabe? Como se fosse um intensivão de 1 ano. E eu aprendi mais lá, junto com a professora, ficava toda nervosa, conversando, tentando falar, maestra, ui, aí tinha o R, que eu tinha dificuldade, rota, sei lá o que, România, Romênia, e expressões, entender, compreender de verdade ali, uma conversa real, do que todo o nível lá que eu tinha no Duolingo. Então, e agora eu também estou fazendo o de francês, né? Eu faço assim, ó, do inglês pro francês, tipo, tá. Tem até a opção, de fazer do português pro francês, mas também, ó, mais uma forma de memorizar, se você já tem um bom conhecimento, até intermediário, eu acho que dá pra você praticar. Um dos meus sonhos, uma das minhas metas é ser poliglota, assim, né? Quem sabe até os 30. Tem gente também, alunos que já vieram comigo e precisavam aprender inglês para uma vaga de emprego. O Duolingo, assim, funciona rodando aquela bolinha, né? Não tem esse curso em específico, digamos assim. Palavras técnicas para desenvolver, dúvidas assim em tempo real, entender o manual, por exemplo. É um inglês muito básico, caso você tenha assim metas, objetivos muito altos, muito próximos, muito específicos. Eu tenho um aluno, por exemplo, de 12 anos, que já é uma contrapartida com tudo isso que eu mencionei, né? Todas as situações de adultos. Ele também adora o Duolingo, também me bateu aí 600 dias de ofensiva, mas e o conhecimento dele é bacana, só que aí eu pergunto dele, e aí,
isso aí você aprendeu Duolingo? Aí eu disse, não, eu aprendi no jogo, era online, eu via muita gente utilizando. Eu ainda não cheguei nessa fase do Duolingo. Aí a gente vai lá e esclarece, e vai dando exemplo, vai vendo como se encaixa no jogo dele, que as pessoas estavam utilizando. Aí, tá, então agora faz sentido. Antes eu utilizava só por convenção, né? É até coisa que geralmente, né, os bebezinhos que eles são bilíngues, assim, vão muito cedo, né, para um desses países que falam inglês. Eles aprendem porque eles veem na televisão ou escutam na escola o que funciona melhor para cada tipo de situação. E aí eles não necessariamente vão traduzindo, mas eles só vão associando. E pra mim o Duolingo funciona pra mim aprender outro idioma, mas no momento eu não quero pagar um curso de francês. Eu também, sendo bem sincera, não tenho um esforço muito grande, não tenho uma pressa pra fazer francês agora, mas coisas que eu ficava assim, je m'appelle, tananã, até focar nisso, chegar na parte que chegava no equivalente o nome dele, o nome dela, demorou assim cerca de um mês. E um dia eu fui me interessar por isso, né? No YouTube eu aprendi em 2 minutos, 3 minutos, sabe? E também eu acho que o Duolingo funciona, como eu falei no início, um jogo, uma coisa para você se divertir. Pra mim eu não consigo ter muita concentração com outros tipos de jogos, seja de tiro, né, de estratégia, no máximo Candy Crush. Então, o único jogo que eu tenho no meu celular é o Duolingo. Adoro, faço todos os dias. Tentei conquistar até agora, né, todos os badges do mês, que são, né, tipo uns seus. Além de outras conquistas, que é como se fosse, faça 5 amigos, são missões, atinja 100 lições feitas pela noite, 200 pelo dia, completar as historinhas, acompanhar os personagens. Inclusive, eu tô adorando que vocês viram a versão anime do Duolingo. Mas é isso. Ainda comentando só um pouquinho, tá, sobre essa questão do inglês para trabalho, esse ano eu estou montando um cronograma principalmente para as áreas de tecnologia relacionadas à engenharia, focando em as ramificações de eletrônica, mecatrônica e software, tá bom? Além de hotelaria, tá? Porque são 2 públicos-alvo que geralmente eu recebo alunos novos, alunos que precisam disso com urgência, então, e que precisam aplicar isso o quanto antes. Então, se você tem interesse ou se você conhece alguém que está precisando para essas finalidades em específico, eu tô aqui esperando a sua mensagem. Além disso, eu também dou aulas de conversação, tá? De inglês para você falar desde a primeira aula, para iniciantes que nunca teve contato, básico, se você sabe umas palavras, mas não tem dúvida, não passou do verbo to be, só viu isso na época da escola e quer relembrar, que está se planejando também, seja uma viagem daqui a 1 ou 2 anos, ou só quer ter assim firmeza para pôr no currículo e caso te perguntem, sabe, você conseguir responder bem. E aí, comenta aí embaixo também se você quer que eu venha falar mais mitos e verdades do Duolingo, dicas de jogos, se você tem algum tema para me falar na próxima vez que eu aparecer por aqui. E é isso. Estou me sentindo a Steve Jobs aqui com essa roupa, né, bem visionária da inovação. É isso. Bye, bye!